Olá, seja bem-vindo! Nesta edição você vai saber como será a Semana da Justiça pela Paz em Casa. O objetivo é acelerar processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Também vamos mostrar, desembargador Francisco Gleidson Pontes é o novo supervisor do Núcleo de Mediação do Tribunal de Justiça do Ceará. E projeto do Fórum de Fortaleza, que ajuda famílias a enfrentar a separação conjugal, promove o primeiro encontro de 2015. O desembargador Francisco Gleidson Pontes assumiu a supervisão do Núcleo de Mediação do Tribunal de Justiça do Ceará. O magistrado também tomou posse como presidente da Central de Conciliação do Judiciário Estadual. Gleidson Pontes diz que vai manter os cursos para servidores e parceiros, além de fazer trabalho voltado para os maiores litigantes, como instituições financeiras e o poder público. O desembargador destacou que os meios alternativos de solução de conflitos são necessários porque, segundo a Associação dos Magistrados Brasileiros, existem 92 milhões de processos no Brasil. Isso é desumano. Esperar que o judiciário, através de seus julgadores, consiga dar vazão a essa demanda. Então é preciso que se tenha alternativas para que esse volume seja realmente diminuído e a prestação judicional seja prestada como a sociedade tanto espera. A desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, que deixou no PMEC porque assumiu a vice-presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, fez balanço das atividades, como a capacitação de servidores e de cartorários para a prática da mediação. Iniciamos esse trabalho aqui na capital e este trabalho foi estendido também para o interior. Andamos nos 5 polos, patrocinando cursos para esses servidores e posso dizer para você que a adesão foi grande. Posso dizer um balanço positivo quando contei com a colaboração dos magistrados, dos servidores e sem esquecer os próprios litigantes, que acreditaram no nosso trabalho, que acreditaram na conciliação, fazendo com que, a cada dia, nossa divulgação seja aquela divulgação positiva, em que as pessoas estão abreviando a solução dos seus conflitos. A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Iracema do Vale, assegurou que o judiciário vai continuar investindo na mediação e na conciliação. O desembargador Gleidson Pontes é um grande magistrado vocacionado para mediação dos conflitos. E esse, inclusive, foi no meu discurso, eu tratei desse assunto, esse era um dos pontos principais da minha administração. A posse do desembargador Gleidson Pontes no Núcleo de Mediação e na Central de Conciliação ocorreu no dia 27 de fevereiro. Contou com a presença dos desembargadores Vera Lúcia Correia Lima, Emanuel Leite Albuquerque e Paulo Francisco Banhos Ponte, dos juízes Natália Almino Gondim, coordenadora da Central de Conciliação do Fórum de Fortaleza, e Carlos Henrique Garcia de Oliveira, coordenador do NUPEMEC, além de servidores do Judiciário. O primeiro encontro de 2015 do projeto Oficina de Pais e Filhos foi realizado no Fórum de Fortaleza. O objetivo é ajudar famílias a superar o momento da separação conjugal. A experiência veio do Canadá e dos Estados Unidos e foi adaptada à realidade brasileira por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Em Fortaleza, o projeto é promovido pelo Centro Judiciário em parceria com psicólogos e apoio do Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará. Nós temos uma parceria com o Juizado da Violência Doméstica, onde são encaminhados, essas mulheres vítimas de violência que dão entrada no processo lá. Mas o que é que se observa é que muitas dessas pessoas têm processos judiciais aqui no fórum também nas varas de família, cujo assunto é alimentos, é divórcio, ou é até a própria guarda. Temos também uma parceria agora com o SESC, que nós vamos oferecer uma oficina de horta vertical. E o nosso intuito também é trabalhar as mulheres no intuito da autoestima. As oficinas ocorrem 2 vezes por mês e se dividem em 4 grupos. 2 salas para os adultos, uma para crianças com idade entre 6 e 8 anos e outra para adolescentes de 12 a 17 anos. Uma equipe de psicólogos e mediadores voluntários promove reflexões e distribui cartilhas educativas. Com linguagem simples e didática, o material esclarece questões como guarda compartilhada, pensão alimentícia e quais as formas de solução de conflitos. A primeira oficina foi realizada em julho de 2014.
Desde então, o Centro Judiciário promoveu 7 encontros, beneficiando cerca de 200 pessoas. Muitas vezes, no momento do divórcio, eles não conseguem separar a ruptura do outro cônjuge, da relação do outro cônjuge com a manutenção e a necessidade desse vínculo com o outro, em razão da existência desses filhos comuns. Então, às vezes, acabam misturando as coisas, não é só má intenção, mas eles não conseguem visualizar bem a situação pela mágoa, pelo rancor que eles levam dentro de si. Então, o material produzido na oficina já os sensibiliza a detectar esses comportamentos em si próprios, no intuito de evitar esses danos emocionais aos filhos. Nossa experiência tem sido gratificante, né? Nós fizemos um estudo, tá certo, através de gráfico, e nós temos uma média, né, atual, desde que começou o projeto, de 78% de acordo nas audiências de família, né? E esse índice vem crescendo cada vez mais. A cabeleireira Francisca Salles participou junto com as 2 filhas e o ex-companheiro. Ela compartilhou experiências e disse que a oficina auxiliou bastante. Antes, eu só era conflito e não conversava com o meu ex-marido. Passamos uns 8 anos sem conversar, nem ter contatos, né? Só pedindo que a filha mandasse recadinho. Era um mandando recadinho para o outro. Então, com essa oficina, me melhorou mais o meu modo de pensar. E aqueles casais que passam, mesmo processos extremamente complexos, que já vêm numa disputa litigiosa, assim, um tanto exacerbada, com ânimos acirrados, a gente tem percebido que quando eles vão para a mediação, eles já chegam mais tranquilos, mais pacificados do que aqueles casais que não passam previamente pela oficina. A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Iracema do Vale, se reuniu com representantes da diretoria do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado. A desembargadora recebeu a pauta de reivindicações dos oficiais e disse que vai analisar os pleitos. Também pediu que seja mantido o diálogo para garantir a melhor prestação jurisdicional. A reunião ocorreu no dia 3 de março, no gabinete da presidência do tribunal. A seguir, Justiça vai realizar mobilização para acelerar processos de violência doméstica e familiar contra a mulher. De 9 a 13 de março será realizada a primeira Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa. A mobilização vai acelerar processos da Lei Maria da Penha. Sobre a iniciativa, eu converso com a desembargadora Sérgia Maria Mendonça Miranda. Ela é presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Ceará. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui e elevar ao público o conhecimento sobre a Semana da Justiça pela Paz. Desembargadora, que tipo de movimentação processual ocorrerá durante a Semana da Justiça pela Paz em Casa? Nós fizemos um levantamento preliminar a respeito do número de processos pendentes em relação à Lei Maria da Penha e descobrimos um elevado número de processos, cerca de 32 mil processos nós temos no estado do Ceará. Isso nos preocupou, assim como também preocupou a ministra Carmen Lúcia, que fez esse levantamento em todo o país e descobriu que em todo o país existe um grande acervo processual relativo à Lei Maria da Penha. Por esse motivo, nós vamos procurar nessa semana de 9 a 13 de março movimentar os processos. Para isso, nós vamos fazer um mutirão, em especial nas comarcas onde existem as varas especializadas em violência doméstica. Aqui no Ceará nós só temos 2, aqui em Fortaleza e em Juazeiro do Norte, em que pese termos um grande número de processos em comarcas como Maracanaú, Caucaia e Sobral. Sendo que nessas comarcas os juízes acumulam a jurisdição, eles acumulam a competência criminal e a competência relativa à Lei Maria da Penha. Esses processos envolvem que tipos de delitos? São delitos como ameaça, são delitos como violência física, agressões corporais, às vezes até homicídio, né? Nós fizemos um levantamento aqui nas varas do júri, em Fortaleza, encontramos poucos processos em que a mulher é vítima,
mas os poucos que nós encontramos não estavam prontos para julgamento. Os juízes vão fazer as audiências relativas à instrução destes processos para podermos levar a julgamento. É o chamado crime de femicídio, em que a mulher é vítima e o crime ocorre em decorrência de gênero. Não é aquele crime que ocorre por um assalto ou por uma agressão de qualquer uma pessoa na rua, mas os crimes em que a mulher é vítima em decorrência da sua condição de mulher, que é o que nós chamamos de femicídio. Desembargadora, muita gente pensa que a violência é caracterizada apenas pela agressão física, mas existem outros tipos de violência? Existem violências tão graves quanto a agressão física, quanto, por exemplo, a violência psicológica, né? Quanto, por exemplo, a violência patrimonial. Quantas mulheres são vítimas de homens cujo objetivo maior é lhes tirar o patrimônio? É uma violência. Quantas mulheres são vítimas de homens em que usam os filhos como forma de vindita com relação ao casamento, com relação ao relacionamento que existe? Então, esses outros tipos de violência, como a violência emocional, a violência psicológica, serão objeto de palestras que nós vamos realizar também durante essa semana. Então, além da movimentação de processos, a Semana da Justiça pela Paz em Casa tem outras ações? Nós temos outras ações. Nós vamos ter uma programação interna no Tribunal de Justiça e vamos ter uma programação externa. Nessa programação interna, nós tivemos na sexta-feira, dia 6, a abertura da Semana da Justiça pela Paz, com a presença da ministra Carmen Lúcia. Nesse momento, nós tivemos uma programação interna voltada para o público do Tribunal de Justiça, para as nossas servidoras, para as funcionárias públicas que estão ao entorno do Cambeba. Nessa programação, nós teremos palestras, nós teremos momentos de autoestima, de elevação da autoestima da mulher, como, por exemplo, massagens, orientação com relação ao cabelo, à unha, que são momentos de autoestima que a mulher precisa ter. E nós teremos também uma programação externa. Nós conseguimos, através da nossa presidente, desembargadora Iracema, o ônibus, que será uma espécie de justiça móvel, estará na Praça do Ferreira, fazendo um atendimento e uma orientação às mulheres na Praça do Ferreira. Esse mesmo ônibus também vai estar atendendo as jovens da Regional 6, aqui em Messejana, onde nós vamos disponibilizá-lo para o atendimento às alunas do Paulo Benevides, da Escola Paulo Benevides e de outras escolas no entorno, para que essas adolescentes, e hoje em dia existe uma demanda muito grande de violência contra as adolescentes, em especial aquelas em decorrência da internet, em que as meninas são muito vítimas de violência psicológica por causa de fotografias e de filmes que são tirados pelos namorados ou por alguém que esteja com o relacionamento daquele momento, e muitas vezes elas são ameaçadas. Desembargadora, o número de denúncias de casos de violência doméstica e familiar tem aumentado? Tem aumentado consideravelmente. E o que nós percebemos não é que isso seja novo, mas é que agora a mulher encontra-se mais amparada, ela tem mais coragem de denunciar. Nós vivemos um momento em que a mulher tinha vergonha de dizer que foi estuprada, né? Mas hoje a mulher tem mais coragem porque ela sabe que ela vai encontrar uma delegacia da mulher receptiva, ela vai encontrar um juizado da mulher onde o atendimento é um atendimento especializado. A Lei Maria da Penha é um divisor de águas, né? Ela veio para ficar, ela é o reflexo de uma pessoa que sofreu na pele esse tipo de violência doméstica e que é uma cearense corajosa, talentosa, que levou para a ONU esse drama pessoal que ela viveu. E acabou se transformando nessa lei, que é uma lei muito importante no mundo jurídico em que a gente vive, e ela divisa essa questão da violência porque ela obriga a que não só o Poder Judiciário dê respostas, mas que também o Poder Executivo dê, através da criação
de casas-abrigo para as mulheres, através de um sistema de rede protetiva em que a mulher tenha não só o juiz ou a juíza para atendê-la, mas ela tenha uma rede de proteção formada por pessoas que podem, inclusive, revitalizar a sua vida, tanto no que diz respeito à família, quanto no que diz respeito ao emprego e à sociedade. Desembargadora, apesar do aumento das denúncias, muitas mulheres ainda têm medo ou vergonha de buscar ajuda? Tem, muitas mulheres ainda têm. Uma prova disso é que nós vamos utilizar, durante essa semana, um ônibus que ele esteve até agora e estará depois dessa semana na Secretaria de Políticas Públicas das Mulheres do Estado do Ceará. Esse ônibus é um ônibus lilás, que foi da União, o governo federal disponibilizou essas unidades móveis, inclusive durante a Copa, para que fosse feito atendimento às pessoas que estivessem sendo vítimas de violência. E esse ônibus ele tem uma cor lilás. E eu tomei conhecimento da dificuldade inicial que a secretária, na época, a doutora Mônica Barroso, teve para que as mulheres entrassem no ônibus, porque as mulheres ficavam achando que se entrassem naquele ônibus, todo mundo ia saber que elas tinham sido vítimas de violência. Então, preferiu-se fazer o atendimento fora, né? E esse atendimento também com uma série de outros serviços, para que a questão da violência ficasse diluída nos serviços a serem prestados. Porque, na verdade, a maioria das mulheres, elas ficam envergonhadas de dizer que na sua casa, na sua família, existe violência. O Judiciário em Evidência faz agora um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco. De volta com o Judiciário em Evidência, hoje conversando com a desembargadora Sérgia Miranda. Ela é presidente da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Ceará. Desembargadora, os processos de violência doméstica e familiar têm prioridade de julgamento, segundo a lei? Não há previsão de prioridade de julgamento para esses processos, né? Eles entram no julgamento normal. O que nós estamos querendo é que nessa semana, de 9 a 13, eles tenham prioridade em todas as comarcas do estado do Ceará. Por isso nós pedimos aos nossos colegas magistrados que durante essa semana deem prioridade a esses processos. Aqueles que por acaso não houver possibilidade de serem julgados nessa semana, nós também pedimos aos nossos colegas magistrados de primeiro grau que utilizem as semanas seguintes para terminar esses processos, para impulsionar esses processos da forma mais ágil, para que nós possamos finalmente ter paz no lar dessas pessoas cujos processos estão pendentes. Além da decisão do juiz, que outras ações são necessárias para garantir o cumprimento da medida protetiva, como a proibição de o agressor chegar perto da vítima? As medidas protetivas, elas são deferidas pelos juízes depois que ocorre o ato de violência. E as medidas que nós temos utilizado aqui no estado do Ceará, através da coordenação da violência doméstica, nós conseguimos, a desembargadora Delineide, que fez um trabalho muito bom durante o tempo em que passou à frente dessa coordenação, ela conseguiu que fossem utilizadas as tornozeleiras eletrônicas para que os homens pudessem ficar melhor vigiados, tanto pelo Poder Judiciário, quanto pela própria família, a fim de que não se aproximassem da mulher e evitasse a violência. Essas medidas protetivas, Pamela, na verdade, elas precisam ser melhor fiscalizadas, elas precisam ser melhor adequadas, no sentido de que elas sejam melhor acompanhadas. Nós vamos procurar, daqui para frente, fazer uma estruturação melhor junto ao juizado. Aqui de Fortaleza, nós temos uma juíza brilhante, que é a doutora Rosa Mendonça, e nós vamos procurar com ela, com o juiz que será promovido agora para Juazeiro e com os demais colegas de Caucaia, de Maracanaú, de Sobral, que são as regiões onde há um maior índice de violência doméstica, nós vamos procurar meios de acompanhar
essas medidas protetivas. Desembargadora Sérgia, a tornozeleira eletrônica utilizada no Ceará, que a senhora acabou de falar, né, tem sido uma experiência bem sucedida para diminuir a violência doméstica? Eu não diria para diminuir a violência doméstica, mas para fiscalizar a aplicação das medidas protetivas, né? Porque a tornozeleira é utilizada depois da perpetração da violência. Então, ela tem sim sido uma medida eficaz. Mas nós temos também um trabalho na vara de execução de penas alternativas, que tem à frente a doutora Graça Quental, muito importante, que é com relação aos homens que foram condenados com relação aos processos de violência doméstica. É um trabalho feito por uma equipe multidisciplinar, em que os homens também recebem toda a educação, toda a orientação a respeito de como funcionar um lar com um bom chefe de família, que eles, na verdade, são, e que nós acreditamos em momentos de violência. Nós precisamos crer que a nossa casa é o reduto da paz. Desembargadora, a mulher vítima de violência doméstica pode recorrer a quem para pedir ajuda? A mulher pode recorrer à Defensoria Pública. Existe na Defensoria Pública núcleos especializados para receber a mulher em situação de violência. A mulher pode recorrer ao Ministério Público. Nós também temos promotorias que são dedicadas a essa questão da violência doméstica. E pode recorrer às casas-abrigo, pode recorrer ao próprio juizado e pode recorrer principalmente em caso de extrema violência nas delegacias da mulher. Nós temos aqui em Fortaleza, temos em Sobral e temos também em Juazeiro. A nossa intenção é que essas delegacias elas sejam instaladas também em outras comarcas onde há um número grande de processos de violência doméstica. Como Caucaia e Maracanaú? Como Caucaia e Maracanaú. Desembargadora, a dependência econômica do marido é fator que faz a mulher não fazer a denúncia? É sim. A mulher muitas vezes ela é capaz de suportar violências terríveis, e em especial quando o marido, entre aspas, é bom. Bom em que sentido? Provedor, né? Ele provém o lar, ele paga a escola das crianças, enfim, ele não deixa faltar a parte material. Mas, em compensação, é um bruto na relação com a mulher e muitas vezes com a família. A mulher, quando depende do marido para sustentar os seus filhos, para criar sua prole, ela é uma mulher que, em regra, é muito cabisbaixa no sentido de denunciar em caso de violência. Ela tem medo de perder a sustentação dos seus filhos. Mas a violência doméstica contra a mulher independe de classe social? Independe de classe social. Essa é uma questão interessante, porque muitas vezes a gente é levado a pensar que isso só existe nas favelas, mas isso não é verdade. Todos nós, se nós pensarmos bem, nós vamos conhecer, dentre as nossas amizades, os nossos relacionamentos, alguém que sofreu ou sofre violência doméstica. Muitas vezes calado, muitas vezes escondido, né, com vergonha de que alguém veja que na sua casa existe violência. Desembargadora Sérgia, a senhora assumiu recentemente a coordenadoria da mulher do tribunal. Que ações estão em andamento justamente para auxiliar as vítimas de violência doméstica? Nós estamos fazendo um trabalho voltado ao judiciário. A nossa grande pretensão é que o trabalho que nós estamos realizando agora, nessa semana, ele se estenda ao longo do ano e que nós possamos chegar ao fim do ano com um número muito pequeno de processos pendentes de violência doméstica. A segunda, nós estamos estudando formas e meios de viabilizar uma vara especializada nas comarcas onde a violência doméstica é alta, como Maracanaú, Caucaia, Sobral. Nós vamos fazer um relatório minucioso para a nossa presidente, desembargadora Iracema, e ela é uma mulher sensível a essa causa. Ela tem demonstrado toda boa vontade com essa causa e nós vamos levar um projeto para que mais varas sejam instaladas, a fim de facilitar esse trabalho de levar a paz aos lares. E desembargadora,
Quem quiser ter acesso e detalhes da programação da semana, encontra no site do tribunal? Encontra, nós já disponibilizamos no site do tribunal toda a programação, os locais onde o ônibus vai estar. A campanha surgiu no STF justamente pensando na questão da paz? Pensando na questão da paz. A ministra Carmen, nessa reunião que fez no dia 27 com os tribunais, refletiu exatamente essa questão. Nós falamos muito em violência. Vamos tirar a palavra violência e vamos dar lugar à paz. Né? No sentido de que, havendo paz em casa, o objeto, a consequência é que a violência diminua. Né? Então, nosso périplo é exatamente o pedido de paz. Né? Pedido de paz doméstica, de paz familiar, para que a partir da nossa casa isso possa se espalhar e formarmos uma grande corrente de paz. A nossa convidada hoje foi a desembargadora Sérgia Miranda, presidente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Ceará. Obrigada pela presença. Nós agradecemos e pedimos aos nossos colegas magistrados muito empenho e muita dedicação nessa semana e nas outras que virão com relação aos processos da Lei Maria da Penha. O Judiciário em Evidência termina aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana.